estamos de volta e agora para falar um pouquinho sobre a história, o livro dessa escritora maravilhosa que traz a importância verdadeiramente da gente valorizar ainda mais esse lado da psicologia. Ela já se encontra aqui com a nossa querida Clarissa Martins, psicóloga, mas também escritora. E uma das coisas que mais chama atenção para a gente aqui no Bom Dia é porque assuntos no mundo da psicologia a gente aborda demais aqui no programa. Toda semana a gente tem assuntos assim. Tanto é que nesse mês de janeiro, que foi o Janeiro Branco, a gente pensa da seguinte forma no Bom Dia, que do dia 1º de janeiro até o outro dia 1º de janeiro, o assunto sempre é a saúde mental. A gente tem que estar sempre falando sobre esse assunto. E eu estava agora há pouco aqui conversando com ela, né, a respeito desse mundo da psicologia, porque a gente está o tempo todo estudando o ser humano, o tempo todo tentando entender as emoções, e ela está aqui para falar um pouquinho sobre o livro, né, mais um livro dela, apresentação do livro Ok Amor, Você Ganhou, e ela vai explicar melhor para a gente, inclusive ela trouxe até o segundo livro dela. Antes da gente chegar nesse Ok Amor, Você Ganhou, vamos falar um pouquinho, o seu primeiro livro qual foi? Bom dia. Bom dia, Vanusa. É um prazer receber você aqui. Obrigada pelo convite. Meu primeiro livro, então, eu já lancei 3 livros, Sim. né? Eu sou psicóloga, sou mestre, fiz mestrado, terminei agora. E meu primeiro livro chama-se De Outro Olhar do Coração, que foram crônicas e poemas. Então, foi a primeira fase do curso de psicologia, quando eu entrei, as descobertas, como é que eu consegui ver, me maravilhar com as abordagens, tudo que a psicologia oferecia, como é que eu relacionava as lembranças de infância, ressignificava, né? Nossa, forte, né? É forte, e teve uma recepção muito boa, graças a Deus. E esse foi o segundo livro, Saudades Reembolsáveis, que são crônicas, né? Dessa vez só crônicas. E fala de uma outra fase, fala do meio da faculdade até o final. Fala dessa jornada de se tornar terapeuta, como é trabalhosa, é difícil, é cheia de ressignificações. Aí eu falo de reflexões sobre a loucura contemporânea, como a loucura é vista na sociedade, como o desequilíbrio é visto nas famílias, aí eu relaciono a literatura com a psicologia, eu relaciono os poemas, né, como é que os grandes poetas trataram a saúde mental. E posso continuar? Pode continuar, acho super interessante você me falar sobre essas crônicas, por quê? Porque assim, as pessoas que estão em casa não têm nem noção do que na verdade é vivenciado, principalmente para vocês, para daí então vocês chegarem na vida da gente, na vida daquelas pessoas que eu digo comuns, que na verdade nem são, mas são pessoas que precisam desse apoio. Porque a importância de você também procurar um bom profissional, aquele profissional que verdadeiramente vai cuidar de você, que vai sentir as suas emoções, mas que vai também valorizá-las, né? Valorizar toda aquela dor que muitas vezes só você entende, muitas vezes nem você mesmo entende, né? O psicólogo e o psiquiatra são os profissionais que são capacitados a estudar os transtornos mentais e orientar o paciente na melhor condução da sua cura, do seu processo de cura, do seu processo de retomada do bem-estar, né? Então, a psicoterapia ela é feita exclusiva por psicólogos e psiquiatras capacitados, né? É importante frisar isso, porque existem as terapias holísticas e a psicoterapia que é baseada na ciência da psicologia, que tem uma evidência científica. Então, é bom a gente saber diferenciar. Muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque... Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que hoje estão vivenciando momentos difíceis e que muitas vezes elas se prendem ao que o outro faz. Não, eu também vou fazer, e não é bem assim. E aí a gente fala nessa parte justamente da ciência, né? Do quanto ela mexe, do quanto ela verdadeiramente casada à psicologia e à própria psiquiatria, a gente chega às conclusões do que realmente tem que ser feito e o que acontece, o que pode ser feito diante do trabalho de vocês. Né? Você falou da questão da comparação. Nós vivemos hoje em dia muito interconectados. Nós vivemos uma hipervigilância, muito vigiados, né? Tanto pelos meios de comunicação, as redes sociais principalmente. Então, os adolescentes são os mais afetados. Comparação sempre existiu, assim, o ser humano, os conflitos do ser humano, como a comparação,
o ciúme, a inveja, a disputa, a vingança. Então, esses conflitos do que é o ser humano sempre existiu, mas hoje em dia parece que aumentou assim, a intensidade, porque as redes sociais promovem assim, uma hipercomparação. Então, a gente tem que sempre aprender a se aceitar, a gente tem que aprender a se amar do jeito que nós somos, né? E nós temos que aprender a viver a nossa vida de acordo com as nossas possibilidades e crescer no amor. Às vezes as pessoas pensam, minha vida não tem sentido, eu não sei bem. Então, essas questões, isso é para ser trabalhada desde a adolescência. Às vezes na escola a gente aprende tanta habilidade, tanto conteúdo que lá na frente não vai usar, mas devia aprender inteligência emocional, devia aprender como se relacionar melhor com as pessoas, como se amar, como se perdoar, como parar de atrair culpa, porque a culpa, quando a gente vai estudar, ela atrai a punição, né? Então, para que eu vou me punir se eu só tinha consciência naquele momento, naquele contexto, naquela circunstância? Nós viemos nessa encarnação, nesse processo, nessa vida, para evoluir espiritualmente, né? Eu não vou ser a mesma daqui a 5 anos, eu não vou ser a mesma daqui a 10 anos. A gente vai estar sempre evoluindo como pessoa, como profissional, como ser humano, né? Então, toda essa minha busca e tudo que eu vi, eu retratei no livro, no segundo livro, chamado Saudades Reembolsáveis, que são de crônicas. E assim, a crônica é um gênero que me encanta muito. Eu sou fã, é um gênero assim da literatura que é o que eu mais leio. Fui para São Paulo fazer oficinas de crônica, fiz com Fabrício Carpinejal, Marcelo Rubem Paiva, que são autores que eu sou fã, né? Então, fui me especializar, e a crônica é um gênero curto, uma narrativa curta, baseada sobre um fato do cotidiano que à primeira vista parece relevante, mas ele ganha uma relevância, né, na crônica. Então, e você começa muito bem, porque quando você fala sobre terapias e verdades, isso já dá uma abertura para você querer expandir mais, para você querer ler mais, querer entender mais, querer buscar mais. Porque como você mesmo disse, o que a gente percebe é que tem muita gente na busca de se encontrar e parece que estão se perdendo mais. Eu não sei se é uma falsa ilusão, mas assim, o que a gente percebe é que os próprios pais e as próprias mães às vezes encontram essa dificuldade de poder falar verdadeiramente, abertamente sobre situações difíceis que muitas vezes nem elas mesmas conseguem as respostas, né? Tem uma crônica chamada O Nome da Dor, que eu digo que muitas vezes a gente não foi ensinada a dar nome às nossas dores. Sim. Então, veja você, a psicologia é uma profissão que, se eu não me engano, foi em 1975 que teve o primeiro conselho. Então, de lá para cá, imagine só na história no Brasil. Então, teve uma evolução, mas ainda hoje as pessoas não sabem identificar as psicopatologias. Será que meu filho é histriônico? Será que meu filho tem transtorno esquizoide? Será que meu filho... A prevenção em saúde mental no Brasil é uma coisa muito recente. Então, às vezes, como é que eu identifico a depressão no meu filho? Como é que eu falo de comunicação não violenta na minha família? Entendeu? Então, como é que eu vou identificar? Porque, às vezes, até identificar os sintomas é difícil. Por quê? Porque não houve uma prevenção. Agora que está tendo, nós temos Janeiro Branco, né, que terminou agora. Nós temos todo ano Setembro Amarelo. Mas é preciso mais esforços para que a informação sobre os transtornos mentais cheguem nas pessoas, a conscientização, né? Porque, às vezes, as pessoas têm... sintomas e às vezes o pai não percebe, a família não percebe. Então é preciso de uma rede de apoio para que o paciente se sinta acolhido, se sinta cuidado, se sinta compreendido, né? Às vezes eu digo muito, às vezes a pessoa chega no psicólogo, doutor, aqui você me escuta, você me acolhe, e minha família, então assim, não é, o nosso papel é acolher, mas o da família também, entendeu? E muitas vezes falta diálogo nas famílias, falta compreensão. É isso. Muito importante a gente falar sobre isso, e mais importante ainda é chamar a atenção das escolas, né? Chamar a atenção das escolas para esse ver diferente, mais abertamente, porque se existe esse chamado de tantas pessoas passando, como a gente tem observado, por tantas dores, muitas descobrindo suas dores recentemente. Então, né? assim, você ter essa psicoeducação que a gente chama de saúde mental, sobre se eu tenho um pensamento que me incomoda sobre o meu comportamento, sobre a minha fala,
porque né, às vezes a pessoa, até o conceito de doença, saúde mental, às vezes as pessoas não entendem. Então, se eu tenho pensamentos, comportamentos que me incomodam, se eu não me sinto bem, como é que está a minha saúde social? Como é que está o meu relacionamento nessa sociedade? Tem algum comportamento que me incomoda, que eu não consigo resolver só? Né? Então, é para isso que aí você encaminha para a psicoterapia, porque ter essa consciência da necessidade de se cuidar, de cuidar dos sentimentos, como é que eu lido com minha raiva? Como é que eu lido com o meu ciúme? Como é que eu posso me relacionar melhor no trabalho? Eu acho tão interessante o que você está falando, Clarice, porque assim, nos últimos tempos se julga tanto, se fala tanto do que pode, do que não pode, o que não deve ou o que não deveria, que as pessoas já não estão mais sabendo educar, já não estão mais sabendo conversar e entender o que o outro está sentindo. Porque quando o outro te diz o que está sentindo, quando ele não tem medo de falar o que ele está sentindo, é nesse momento que tem como existir um diálogo. Onde você vai poder expor o que de repente não é bom, por que você está sentindo algo. As pessoas não conversam mais, elas falam, mas elas não param para ouvir. Isso que você acabou de falar, ouvir a dor do outro, o que ele está sentindo. E que às vezes não é nem tão difícil assim de ajudar. E aí a pessoa cria um mundinho dela, porque ela tem medo de falar das suas emoções, do que está sentindo, com medo de ser discriminado, com medo de ser injustiçado, ou de alguém já dar logo um diagnóstico. As pessoas querem ser psicólogos e psiquiatras sem, na verdade, terem a condução verdadeiramente do que é. Isso é preocupante. A gente tem que entender que o verdadeiro psicólogo, o verdadeiro psiquiatra é que tem que estar ali. Né? Então a gente chama essa atenção, eu quero te chamar para outras oportunidades, para que a gente possa tratar desses assuntos que são sérios, viu, Clarice? E ainda faço uma observação, é por isso que eu, como psicóloga, como mestre, eu falo, o Conselho Federal de Psicologia, ele está certo, por exemplo, quando ele bate de frente contra o coach, né, que é uma profissão não regulamentada que gera polêmica. Eu sei que tem coaches maravilhosos, tem pessoas muito esforçadas, mas o coach, ele não tem a formação de diagnosticar, tratar a doença. Então, muitas vezes, o desenvolvimento humano, por que a pessoa não está desenvolvendo? Porque ela tem algum transtorno. Né? E, assim, a falar só de metas, de alta performance, o que é uma vida extraordinária para você pode não ser para mim. Então, fórmulas prontas não existem. E aí você traz esse livro para a gente encerrar nossa conversa com chave de ouro. Ok, amor, você ganhou. O que o teu livro fala? É uma história, né, fictícia de um casal que está se separando. E aí eu pensei, se o amor pudesse falar, já que o amor, ele é como se fosse assim, uma técnica terapêutica, o sentimento mais importante. E se ele pudesse falar, então o amor incorpora na forma de um terapeuta engraçado, astucioso, perspicaz, e faz uma terapia de casal com o casal do livro, né? E aí tem reflexões engraçadas. E eu trouxe o segundo livro porque o título e o conteúdo foi tirado do segundo livro. E aí gerou uma peça. Eu fiz em conjunto com o teatrógrafo piauiense José Afonso, que é um querido, maravilhoso. E nós fizemos em conjunto e nós estamos lutando aí para que vire uma peça, né? Em breve. Pronto, gente, vamos batalhar aí, atenção, né? O pessoal aí do teatro, o pessoal da cultura, entrar em contato. Tá? Eu acho importante e necessário para que a gente possa marcar presença. Então, como é que as pessoas fazem para receber esse livro, para estar por perto e até comprar o livro? Como é que faz? Está em todas as plataformas digitais, como a Amazon, Submarino, em todas as principais lojas digitais. É só entrar no aplicativo e comprar. Pronto, e o seu Instagram a gente vai colocar agora na telinha. Quem quiser mais informações sobre o assunto também pode entrar em contato com a Clarissa Martins. Eu quero agradecer a você, tá? Parabéns pelo seu trabalho, continue escrevendo, continue investindo nessa questão, porque a gente tem que ajudar mais pessoas. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você, minha linda.